Geralmente a bicicleta é o nosso primeiro meio de transporte no Japão, mas à medida que os brasileiros vão ficando mais tempo aqui, vai aumentando a procura pelo carro. E para conseguir a habilitação, precisamos enfrentar muitos obstáculos, como a língua e a burocracia. Por isso, passamos agora à entrevista que você estava esperando. Fique de olho, pode ser que a sua pergunta vai ser respondida agora. Bem-vindos a Você Pergunta. A gente gostaria de começar com um assunto que muita gente quer saber, que é a carteira internacional. Quer dizer, são várias pessoas que escreveram para cá, o Alex de Souza de Gifu, o Leonardo de Suzuka, a Júlia de Baraque, todas com perguntas um pouco diferentes, mas basicamente sobre o mesmo assunto, que é a carteira internacional. Primeiro, ela é realmente legal? Ela pode ser usada? Tem algum tempo de validade? Que países onde pode tirar? Então vamos começar falando sobre esse assunto. Sérgio, você pode explicar para a gente? Bom, até o dia 1º do mês 6 do ano passado, as habilitações internacionais não tinham problema nenhum, elas poderiam ser usadas aqui no Japão, desde que a pessoa realmente apresentasse o passaporte constando a saída e a entrada daquele país. A partir dessa data, pela informação que a polícia nos passou, ficou da seguinte forma: a pessoa teria que ficar 3 meses no país de origem para que essa habilitação internacional tenha realmente validade aqui no Japão. Certo, quer dizer que se a pessoa, por exemplo, vai para as Filipinas, que é um dos países onde tem mais casos de brasileiros tirando carteira de motorista internacional, ele teria que estar lá nas Filipinas por 3 meses no mínimo para que essa carteira pudesse até ser aceita mesmo. Isso, seria aquela situação, usando-se a habilitação das Filipinas por 3 meses, com a habilitação internacional, automaticamente ela voltaria aqui para o Japão e não teria problema nenhum. Existem algumas províncias que mesmo a pessoa tendo esse tempo, né, por exemplo, peruanos que vão para o Peru, tiram a habilitação internacional, eles estão tendo determinados problemas com a polícia mesmo assim. Certo. E no caso das Filipinas, a gente estava conversando, você explicou que tem mais problemas, né? Porque parece que há o caso de emissão de carteiras ilegais lá. Isso. Inclusive, houve uma emissora de televisão que fez uma cobertura desse caso, especificamente, né? E a carteira das Filipinas realmente está tendo um pequeno problema. Tá bom, a gente recebeu muitas cartas de pessoas que preferiram não se identificar, dizendo assim: eu estou usando a carteira internacional aqui no Japão. Quer dizer que, nesse caso, se a pessoa não passou esses 3 meses lá e ela está usando aqui, ela estaria dirigindo ilegalmente? Bom, de acordo com a lei do Japão, né, as leis de trânsito do Japão, ele realmente estaria cometendo uma infração. E aí, no caso, o que pode acontecer com esse brasileiro? Bom, essa pessoa, é a mesma situação. Se nós dirigirmos hoje com habilitação, já com vencimento, vamos colocar assim, a habilitação venceu, e ela for pega, ele vai ser multado por dirigir sem habilitação. Certo. E é uma coisa importante para a gente entender, que o Seiji estava explicando para mim agora há pouco, é que as legislações no Japão inteiro, não só em relação à carteira de motorista, mas em relação a tudo, né? Mas como nós estamos falando sobre a carteira de motorista, é uma coisa que varia muito, na verdade, Seiji, varia muito de província para província, não é isso? Dependendo de cada província, tem cada seu sistema, né? Então, dentro da mesma província, existe vários centros de trânsito. Em cada determinado centro de trânsito vão pedir certos documentos e outros não. Isso é importante entender, porque toda essa informação que vocês estão ouvindo é informação que pode ser usada como orientação, mas é importante entender que, porque uma província aceita, isso não quer dizer que todas vão aceitar. A pessoa escreveu perguntando o seguinte: gostaria de saber por que a habilitação paraguaia é válida no Brasil. Eu acho que também é um pouco de desabafo, né? Porque a gente pensa, poxa, a gente não pode usar a nossa aqui, mas o Paraguai pode usar no Brasil. Você pode explicar isso, Sérgio? Bom, é aquela situação, como cada país tem a sua legislação, né? Então, no caso, o Japão já não aceitaria determinadas habilitações aqui, né? O Brasil tem aceito habilitações da Argentina, do Paraguai, que seriam países vizinhos. Talvez até com o Mercosul, isso venha facilitar muito mais esse processo de não ter que confeccionar a habilitação brasileira. Certo. Já que no caso do Japão, como as leis são completamente diferentes, né, que existe, talvez, coloquemos assim como essa burocracia para que a pessoa consiga realmente tirar a habilitação. E isso explica também por que, por exemplo, os americanos aqui podem dirigir com a sua habilitação americana, porque tem aqueles acordos internacionais como o Acordo de Genebra, etc., que infelizmente o Brasil não faz parte, e isso muda. Por isso que a gente não pode falar, esse estrangeiro pode fazer isso, mas eu não posso, porque não é uma questão de discriminação nem nada, é simplesmente uma questão prática dos acordos que foram feitos entre os países, e a gente tem que aceitar o fato que o Brasil não tem esse acordo, e infelizmente para nós é um pouco mais difícil, né, na verdade. Assim como a habilitação do Japão, ela é aceita livremente no Havaí.
Ah, sim. Não. Então também não existe a necessidade É recíproco, da troca. né? Isso. Só no Havaí ou nos Estados Unidos também? Com relação aos Estados Unidos, eu não posso te afirmar 100%. O Havaí eu te afirmo 100% que é possível. Certo. E no Brasil, o japonês também passa por dificuldade ou ele pode dirigir lá com a carteira dele? Olha, o japonês ele vai ter que procurar fazer a mesma coisa que nós brasileiros fazemos aqui no Japão, infelizmente. Né?